Fala pessoal, beleza? Eric aqui. Vou comentar com vocês aqui muito rapidamente, nem preparei roteiro para este vídeo, sobre uma questão levantada estes dias no Twitter, no meio daquelas discussões sobre qual seria a bandeira mais bonita da federação e por que é a bandeira de Pernambuco. É uma questão quase que unânime entre os que comentaram a respeito. Mas um cidadão, e pelo que eu vi até um pernambucano, e ele resolveu então ressignificar, requalificar a bandeira de Pernambuco, excluindo dela a cruz, que para ele representa aquela carga histórica de opressão cristã, e já misturou isso com o Estado laico, com outras questões que não são relacionadas ao conceito que produziu a composição da bandeira de Pernambuco. Creio eu que este cidadão talvez não conheça a história da Revolução de 1817, que produziu a bandeira revolucionária pernambucana, que inspirou a bandeira estadual. Esta Revolução de 1817 foi um movimento de cunho liberal e republicano, uma insurgência contra os desmandos da coroa portuguesa. Naquela época, o Estado enfrentava uma enorme seca e vários padres, sobretudo padres, influenciados por ideais iluministas, muitos padres, inclusive ligados à maçonaria, o que é uma questão curiosa, dada a oposição entre a Igreja Católica e esta organização discreta, mas que à época era secreta. Estes padres se juntam a proprietários de terra, profissionais liberais. A pretensão daqueles revolucionários era justamente que a partir dali surgisse um foco de resistência e que o Brasil se tornasse uma república a partir daquele movimento. Eles colocam na bandeira 3 estrelas que representam Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Pois bem, é um movimento muito importante na história brasileira, conta com a participação fundamental de figuras como Padre Roma, Bárbara de Alencar, João Ribeiro, Padre João Ribeiro, e o Frei Caneca, que mais tarde voltará ao cenário histórico como um dos participantes da Confederação do Equador. A cruz, ela representa a primeira denominação do Brasil, que é justamente Terra de Vera Cruz. É, no mínimo, complicado que hoje um indivíduo cosmopolita interprete aquele elemento como lembrança da opressão cristã. E mais complicado ainda é que ele mutile a bandeira do Estado, adjetivando com conceitos que não fazem parte daquele contexto. Eu acho que a discussão principal aqui é que muitas vezes as pessoas não entendem como estes símbolos são concebidos. É claro que no caso das estátuas, das homenagens, que já falamos aqui, nós temos esta questão da mensagem no espaço público, a mensagem transmitida por elites ou por grupos que de uma forma ou de outra pautam a sociedade, mas a questão principal talvez é que as bandeiras nacionais, qualquer bandeira que diz respeito a um território, qualquer símbolo nacional, étnico, eles são inspirados na trajetória daquele povo e, é óbvio, de suas elites dirigentes. Não é algo que um designer concebeu após se sentar na frente do computador e abrir o Photoshop vendo qual cor combina ou não. Estes símbolos sempre são construções estéticas sociais. Bom lembrar que as bandeiras surgem como um artefato militar, elas atingem certo ápice quando são utilizadas na navegação. A partir daí, os estados começam a adotar as bandeiras como símbolo nacional, e os estados modernos já nascem sobre este signo. As bandeiras, elas carregam símbolos que transmitem uma sensação, uma mensagem de unidade para o seu povo, de unidade étnica, de história em comum. Um caso interessante, por exemplo, é a bandeira do Reino Unido, que carrega
uma composição entre as cruzes de Santo André da Escócia, São Patrício da Irlanda e São Jorge da Inglaterra, sendo que a cruz de São Jorge fica em cima de todas as outras, como se denunciasse que naquela união a soberania é do governo inglês. Enfim, todas estas bandeiras dizem respeito ao processo histórico destes povos. É claro que no caso de cidades, de estados, muitas vezes estes símbolos possuem detalhes um pouco mais objetivos até. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos vários estados da federação, aqui exemplo de São Paulo, em que as bandeiras são claramente inspiradas na bandeira americana. Simplesmente porque estes estados, como dizem no colégio, pagam pau para os americanos, não é isso. É porque estes estados da federação possuíam grupos históricos que advogavam a causa republicana e que se inspiravam na história, na trajetória da independência norte-americana. Da mesma forma, nós temos no Brasil vários símbolos que se associam de alguma forma à Revolução Francesa. Isso significa que o Brasil é capacho da República Francesa? Não necessariamente. A partir daí, você estabelece uma trajetória comum, uma associação de ideias entre povos. Ou seja, não é porque você tem a cruz até representando a terra de Santa Cruz na bandeira pernambucana que significa que é porque a Igreja Católica impôs isto ou aquilo. Poderia ser também, para retirar este aspecto daquela composição, é sim uma violência contra a história do Estado e uma agressão contra a memória, a identificação comum que os pernambucanos, a maioria esmagadora deles, sente a respeito de seu Estado e dos seus símbolos. Nestas horas eu devo lembrar, né, que sou, afinal de contas, um conservador, porque a história é sim uma aliança entre os vivos, os mortos e aqueles que ainda estão por vir. Nós temos este compromisso inalienável, inclusive com aquela memória. Não é razoável que simplesmente se mutile isto ou aquilo. É que eu repito, é direito dele fazer este gracejo no Twitter, nas redes, a liberdade de expressão impera. O que não é direito dele é ultrajar a memória de um povo inteiro e emprestar aos seus símbolos significados que são completamente equivocados à luz dos fatos. Se você gostou deste vídeo, eu peço que deixe seu comentário, se inscreva no canal, siga também o blog nas redes sociais. Por enquanto é só. Até!